Muito prazer em conhecer vocês e participar da 5ª edição do Poder da Colaboração. E quando a gente pega essa introdução, a gente costuma ser apresentado, e o pessoal não tem culpa nenhuma, porque a gente que passa o texto, né? Mas eu gosto das minhas últimas conversas, né, de palestras para passar essa mensagem, né? Porque geralmente se destaca muito esse papel profissional, né? O fulano de tal, ele estudou em tal lugar e é fundador da empresa X e é head de marketing não sei de onde e tal, o que é muito legal, é muito nobre e bacana. Mas o espírito do tempo em que a gente vive hoje, né, que os alemães, a gente enche a boca para falar o Zeitgeist, né, espírito do tempo que a gente vive hoje convida para a gente não ser unidimensional naquele papel, e sim plural. E a gente convida, o espírito convida para a gente desenvolver carreiras paralelas e aí a gente explorar um monte de universos, de um repertório vasto, diversificado e rico, e colaborando com um monte de gente, a gente processa tudo e devolve para o planeta para um impacto positivo, né? Então, eu gosto de falar isso, né? Então, eu tenho várias coisas, faço várias coisas, né? Sou pai do Gabriel, que é uma experiência transformadora fantástica, né? Trabalho na 3M desde a queda da Bastilha, estou lá há muito tempo. E aí, sou palestrante há 1000 anos, que me levou a ser professor, e eu escrevo muito, colaboro, estou escrevendo meu 2º livro, que eu espero que seja mais colaborativo ainda do que o primeiro já foi, bacana. Talvez nada tão diretamente ligado, mas sou músico, já tive minhas bandas, tive Tim Maia cover, certamente eu não era o Tim Maia, não ia convencer, mas fazia os pianos, os teclados, etc. E eu tento processar isso e fazer minha vida muito mais feliz, sempre com curiosidade para aprender. Isso me ajuda a ser um agente inovador. Então, não percam nunca o espírito do tempo, né? Se a gente falar que é bom ser especialista, todos provavelmente somos especialistas em alguma coisa. Eu tenho minhas áreas de especialização, né, da minha profissão. Mas o bacana mesmo é ser especialista em viver, né, em explorar todas as potencialidades que tem dentro da gente e desbravar o mundo e aprender e conhecer. Espero que vocês estejam usando, porque Zeitgeist, né? Vocês vão lembrar disso sempre, pede isso de vocês, de todos nós. Quando a Isabela, muito gentilmente, minha conterrânea de Campinas, lá, idealista, turminha, me convidou para participar do Poder da Colaboração, eu achei que tinha muito sentido, né? Primeiro, porque, olha, lancei esse livro pela editora Saraiva uns tempos atrás, né? Pô, ambos batizamos naquela fúria que a gente tinha, né, de fazer o impacto, poder da colaboração, poder da inovação. Rima também, né, vocês perceberam? Inovação, colaboração, no melhor estilo Roberto e Erasmo Carlos, né? Paixão, coração, tal, que combina. Mas afora esses recursos estilísticos, né? Quem mais? Colaborem comigo. O que tem a ver colaboração com inovação? Eu consigo ouvir aqui o pessoal de casa, coloca no chat, né? Compaixão, transformação. Ó, valeu o post-it, hein? Ó, tá vendo? Você falou primeiro, tá vendo como vale a pena participar? Ah, tá. Então, olha só, o que é importante, se a gente se juntar aqui e organizar uma empresa e copiar algumas coisas, por exemplo, da 3M, que é uma empresa referência em inovação, a gente pode chamar uns PhDs, experts aí numa tecnologia, a gente monta um super laboratório, importa umas máquinas. Isso talvez dê para copiar, né? Dê para fazer. Mas tem coisa que não dá para copiar. Então, no caso da 3M e de qualquer outra empresa inovadora que eu conheço, tem o ingrediente secreto, né? Tem o IPOM, o golpe fatal, é a cultura colaborativa. Sem dúvida nenhuma, a cultura, a postura, a atitude das pessoas que fazem parte daquela organização, que têm uma paixão de trabalhar em equipe, que querem ganhar não sozinhas, mas querem ganhar com o time, que querem ter a humildade de aprender e uma vontade enorme de disseminar conhecimento, de compartilhar o que sabe, sem medo, né, sem proteger o conhecimento. É a história da 3M, de toda empresa inovadora. Eu vou falar mais da 3M, né, mas vou contar algumas outras experiências, né, que a gente fala. Quando se fala de evolução humana, os estudiosos, psicólogos, biólogos, evolucionistas, antropólogos, eles vão falar de várias coisas que foram fatores chaves, né, para a nossa evolução, e é o córtex cerebral, são os nossos polegares, etc. Mas todos também entram em consenso que tem uma coisa que fez uma diferença tremenda, Homo sapiens, né? A capacidade de cooperar e formar redes sociais, desde os primórdios, né? Desde sempre. A gente aprendeu isso há muito tempo
de que se a gente se juntar e unir as forças, talvez seja mais fácil puxar a rede, se defender da tribo ou do perigo, né? A outra, ou caçar, e aí a gente foi fazendo coisas e mais coisas, e construindo cidades, e plantando, e fazendo revoluções. Sempre essa transformação, a inovação, ela é um impacto coletivo. E aí me dá uma brecha, né, para falar de uma coisa muito interessante, né, que eu escrevi no artigo mais recente que eu postei na Endeavor, né, no portal da Endeavor, falando de liderança, e a gente deve reverenciar e cultuar os líderes visionários, que inspiram, que atraem as pessoas, que fazem a comunicação, né? Isso é muito legal, mas é muito triste quando você tem essas lideranças que têm essa tendência tirana e ditatorial e centralizadora, né? Isso aí volta outra mensagem, vocês vão sair daqui falando alemão, Zeitgeist, o espírito do tempo, a gente tem que aproveitar de novo, que hoje as organizações elas têm que ter muito mais o direcionamento horizontal, onde a liderança é muito mais por credibilidade, por respeito à tua autoridade, à propriedade que você tem naquele assunto, e as pessoas colaboram. Então, infelizmente, ainda tem em partidos políticos, em empresas capitalistas, em ONGs, em hospitais, esses líderes que têm o seu papel, mas eles inibem, né? Inibem o crescimento de outras lideranças e esse compartilhamento e essa felicidade de todo mundo trabalhar em equipe. Então, pelo amor de Deus, montem suas organizações, as que vocês têm, influenciem para elas serem mais horizontais, de acordo com o espírito do tempo, né? E a gente foi aprendendo, por exemplo, na nossa habilidade de cooperar, né, que a gente muitas vezes, e faz muito sentido, é muito mais produtivo, eficiente, quando a gente subordina os nossos interesses pessoais, individuais, egocêntricos, egoístas, às necessidades do grupo, né, da coletividade, da comunidade. Isso é muito importante e é o que a gente vem fazendo. E um monte de exemplos que eu podia falar, eu não posso sair do palco se não sair da câmera, mas eu queria que vocês me ajudassem. Assim, que outros momentos da história vocês viram duplas, trios, quintetos, sextetos, comunidades fazendo a diferença? Então, hoje à tarde você vai ver um monte de gente aqui, né? Eu coloquei alguns felizes do meu tempo, né? Trapalhões, Beatles, Tom e Vinícius, time do Santos, time do Palmeiras, agora, enfim, um monte de coisas. Vocês podem lembrar dos exemplos lá. Tem mais um post-it na minha mala, né? Tá bom? Vou contar, então, algumas histórias minhas, pessoais, onde eu senti na pele, lá atrás, essa força, o poder da colaboração, né? Vocês têm que achar, ó, quem ganha o post-it de novo, quem me achar na foto. Ah, bom, essa é fácil, né? Olha só, eu estudei num colégio, Porto Seguro, né? Colégio tradicional, famoso, alemão, etc. E lá nos anos 80, ele foi... Vocês estão vendo pela foto, né? Anos 80 total. Eles foram para Campinas, para Valinhos, tecnicamente, né? Minha terra lá. Tal. E eu fui estudar lá, e a gente muito feliz com a qualidade do ensino, dos professores, etc. Mas tinha certas coisas que a gente se ressentia um pouco, né? Talvez pela rigidez, talvez da disciplina, por uma certa frieza social ali dentro da escola, que era muito nova ainda, etc. Então, a gente incomodado, o que a gente faz? A gente vai para ação, a gente se junta, une forças, ideias e começa a fazer. Então, primeiro a gente fez um jornalzinho, eu falei que eu gostava de escrever. Eu e alguns colegas, primeiros computadores, 1985, assim, né? E a gente editorava um jornalzinho que dava vazão aos nossos talentos, né? Literários, humorísticos, sarcásticos, etc. E a gente foi fazendo. E o jornalzinho, obviamente, lá naquele contexto, tinha um certo caráter subversivo gostoso. Isso começou a impactar a escola, e começou a fazer algumas transformações. A gente gostou daquilo e foi pensar numa coisa mais ampla, que é montar um grêmio estudantil, que não existia. E eu posso lembrar como se fosse hoje, essa turma, né, de 16, 17 anos na classe, se juntando e tentando criar uma pauta das coisas que a gente queria transformar na escola, sem ninguém querer ser mais que o outro, ou ter um poder por força para ser o presidente do grêmio, nada disso, coletivamente, e articulando com a escola, com professores, e a gente deixou um legado muito legal e fez muita transformação que fazia a nossa vida bem mais feliz, né, dentro daquela época. Então, essa foi uma experiência bacana, coletiva. Depois, um pouco para frente, entrei na faculdade, né, saí da escola, vim estudar aqui na Escola de Comunicações e Artes, da USP. Deslumbramento de uma instituição bacana, prestigiosa, né, tradicional.
Mas, claro, como organização, às vezes, estatal, com falta de recurso, falta de equipamento, um certo ranço ideológico, uma distância enorme do mercado no meu curso. E a gente, pensando coletivamente, vai amadurecendo, fala, o que a gente pode fazer? A gente pode chorar, sair da escola, ocupar a reitoria, essas coisas. Então, vamos pensar. Chegamos numa conclusão lá, que era montar uma empresa júnior, né? Que na época era bacana. Então, de novo, essa turminha se juntou lá, foi pensando em ideias, foi articulando, ficava à noite para pegar a turma da noite, falava com alguns professores que se tornaram conselheiros nossos e ajudavam a montar o Caminho das Pedras, e sem ninguém querer ser de novo mais que o outro, super coletivamente para fazer a diferença e melhorar a faculdade lá, né? E aí, o ano passado, ela fez 25 anos, dá para calcular a minha idade já, né? Então, 25 anos. E eu fui lá, porque eu fui o primeiro presidente, então eles sempre me chamam lá para contar a história e tal. E é lindo, você vê ela, como ela cresceu de tamanho, ela cheia de equipamento e recursos, cheio de Macs, né? Cheio de aluno, cheio de projeto com cliente, cheio de vida. Evento que a gente fazia lá atrás, café acadêmico, que era um evento que a gente chamava gente do mercado, algum cara de TV, de rádio, de músico, trazia, o negócio cresceu, ficou enorme, fez a diferença da escola, transformou aquele negócio. Porque transformar o mundo é isso, né? Isabela perguntou, quem quer transformar o mundo? É transformar a tua aldeia, tua escola, a tua faculdade, e eventualmente o globo inteiro, o planeta inteiro. Foram duas experiências muito legais, aí, pessoas que faziam parte da minha rede, né? E um dia eu cheguei na 3M. Lá na 3M, de cara, eu me identifiquei demais com a tal cultura colaborativa que a gente falou, né? A quantidade de pessoas que criam esse clima de confiança, né? De um ambiente acolhedor, que você não tem medo de se expor, de perguntar, de questionar, de trazer sua ideia. E é uma turma que tem uma paixão, uma vocação para trabalhar em times multidisciplinares e, como eu falei, ganhar juntos. Isso me fazia lembrar muito uma frase atribuída, né, ao Thomas Jefferson, no que a gente trabalha lá, transmitindo conhecimento, né? Vocês já ouviram falar, mas tinha alguma coisa que ver com a história de você ter uma vela acesa e você passa para a vela do colega lá que está apagada e ela ilumina e você continua com a tua vela, você não perde nada com isso. E o conhecimento flui de vela em vela e vai acendendo e vai iluminando e vai criando uma força muito mais robusta. E ninguém é um ganha-ganha completo. É muito a cultura de empresas inovadoras, é absolutamente a cultura da 3M. No ano passado eu vim aqui num evento no campus e tinha uma empresa lá que a pessoa fez um lema, né, da empresa dela, do evento, que eu achei o máximo, né, que era o hashtag Give First, eles falavam, né? Give First. Primeiro doa, né? Se doa, participa. E a postura dos caras era bem assim mesmo, né? E eu falei, cara, me identifico demais com esse negócio, porque eu tento praticar isso sempre, né? Se vocês imaginarem a quantidade de vezes que eu já fiz palestra por aí, em escola, em faculdade, e muitas vezes não remunerado. Eu viajava, deixava de estar em casa, fazia as coisas para poder ajudar, colaborar. Isso é muito bacana. Já fui mentor de empresa da Endeavor, vem para São Paulo, participa de noite, volta, chega, acorda no dia seguinte, etc. Fui diretor do Hospital Boldrini, que é um hospital de câncer infantil lá de Campinas, diretor voluntário durante 6 anos, até o ano passado. De noite, participa lá, tenta fazer as coisas melhores. Primeiro dá uma realização enorme, né? Então, prazer enorme. E você sempre ganha. O universo conspira e te devolve. E aí você vai conhecer pessoas, se conectar, você está sempre aprendendo. E estar nesse movimento é uma coisa maravilhosa. E na 3M tem muita gente com essa atitude, do Give First. Elas estão sempre tentando ajudar e colaborar, te dar. Então, eu vou mostrar algumas coisas aqui. Lá no trabalho, por exemplo, na área de marketing, nós somos organizados em muitas unidades de negócio. E, às vezes, a gente tem mecanismos, a gente faz almoço, a gente faz estudos de caso e chama pessoas que são de áreas diferentes. O cara que trabalha com esponja, Scott-Brite, o de post-it, o de curativo Nextcare, o cara de placa de trânsito, o cara de resina para dente, o de curativo. Eles não se encontram, às vezes não se interagem. A gente tem os mecanismos de viabilizar cada vez mais essa conexão entre eles, né? Essa força entre eles. Um ponto altíssimo da nossa história de cultura colaborativa. Em 1951, a gente tem um caso muito legal. A gente criou um exemplo para muita organização de organizações autogerenciáveis, voluntárias, que aprendem junto. Imagina, para dar um exemplo, complicado esse termo, né?
Imagina que eu sou um cientista da 3M, trabalho com adesivos na área de esponja. Aí tem um outro cientista que trabalha na área de curativo, o outro trabalha nas fitas industriais. A gente eventualmente se encontra aqui e ali, mas a gente não tem um fluxo, né, uma conexão diária. Aí os caras, lá em 1951, se encontram e falam assim, olha, vamos lá, que tal a gente marcar uns momentos de grupo de estudo para a gente, numa sexta-feira à tarde, a gente começar a estudar isso, juntos, sobre adesivos, que nos interessa a todos, e aí a gente vai lá e faz a conversa. Né? E isso aconteceu lá atrás, 1950 e tantos. E puxa aqui para 2017, no Brasil. Toda semana aqui a gente tem eventos onde as pessoas voluntariamente se organizam em times para estudar biotecnologia, sustentabilidade. E aí essas pessoas de áreas diferentes vão lá estudando. Não só o que eu sei, passo para você, o que você está fazendo no seu projeto passa para mim. Vamos chamar inovação aberta para fora. Chama de outra empresa, chama a professora, o professor que está fazendo uma pesquisa na faculdade, e esse time está todo sempre aprendendo junto, né, compartilhando conhecimento. Dia da inovação é outra coisa muito legal. Todo ano a gente fica contando os minutos para participar desse evento. Feira Escolar de Ciência. Imagina que você coloca as mesinhas, toalha em cima, convida as pessoas que têm projetos inovadores em cima da mesa e convida todos os funcionários para rodar por ali. É genial. Primeiro, você põe o sorveteiro, o pipoqueiro e cria esse evento. E aí o que acontece? As pessoas vão conhecendo, se inspiram pra caramba para ver tudo o que está fazendo, que dá para ver aqui no quadro, né? E criam de novo essas conexões, porque eu posso estar falando com você, olha o seu projeto, acho o máximo e fala, cara, isso podia me ajudar no meu projeto. Você pode, na semana que vem, a gente se encontrar para você me ensinar lá essas coisas, pode me ajudar? E isso acontece sempre. Então, cria-se essa conexão e na postura e na atitude da 3M, give first, o cara sempre vai ter tempo para você, sempre vai querer te ajudar, mesmo que o chefe não saiba, mesmo que ninguém recompense ele por isso, mas é o DNA. Isso é muito bacana. Tem várias outras coisas, o clube do inventor, o pessoal se divertindo em vários momentos e pessoas de áreas diferentes sempre colaborando com um propósito, sempre tem esse propósito e essa vontade de ser mais forte coletivamente, né? A gente faz essa coisa contemporânea dos coletivos, a gente tem dentro da 3M uma coisa muito parecida, né? E que nutre essa capacidade de inovação. Olha só como a gente consegue. O cara que inventou a fita sintética de laço de presente, né? E de floricultura que vocês usam, é de uma plataforma chamada Não Tecidos. Lá em 1950 ele inventou isso. Passando para outras pessoas trabalhando em outra área, ela deu um pouco de origem à esponja Scott-Brite. E que daquele conhecimento veio e fez o respirador. E daquele conhecimento ele vai lá e vira fita para fralda e vai para a manta de isolamento térmico, para o casaco de esquiar e que vai para o tapete. Tudo derivado. A gente constrói muitas essas árvores genealógicas de uma coisa. Então, você quer montar uma empresa inovadora? Coloca a gente que está afim de fazer, dá recurso para elas estudarem os problemas e cria esses dutos, esses canais para as pessoas colaborarem. É o segredo da 3M, por isso que a gente tem 50 mil itens no portfólio e gente todo dia que vai para casa, vai para a empresa querendo colaborar e fazer a diferença no mundo. A gente tem um site, 3minovação.com.br, cheio de conteúdos aí sobre inovação, se vocês quiserem um dia assistir. Acabo minha participação aqui com essa frase, personagem do Grande Sertão Veredas, né, que eu sempre me emociono quando fala, né? Senhor, mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isto. As pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam verdade maior. É o que a vida me ensinou, isso que me alegra montão. Ele fala várias coisas legais. Não somos iguais, e é genial isso. E a gente pode aprender tanto um com o outro e se complementar, né? Desafina, e é importante, a gente sempre vai desafinar, o importante é tolerar o erro, passar pelo fracasso, aprender muito. Agora, bacana também a gente afinar, tocar afinado. Em vários projetos, vocês vão ver depois de mim um monte de projeto lindo, afinado. E a gente sempre tem essa consciência de que a gente toca, mas toca numa orquestra. Então, vamos tocar afinado numa orquestra, aprendendo todos os dias, se doando, colaborando com as pessoas, chacoalhando tudo que a gente aprende para devolver para o planeta um impacto muito positivo. Agradeço muito e boa tarde para vocês. Poder da colaboração.